Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, nós estamos no capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, nós já lemos essa perícope duas vezes, vamos ler a terceira, diz assim a palavra de Deus. Verso 9: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém, irmãos? Gustavo, aqui, ó. Vamos tentar esse? Já foi? Eu não estou ouvindo nada. Então, tá bom, glória a Deus, já foi, está resolvido. Então, tá bom, eu não preciso ouvir não, precisa que vocês escutem aí. Tá ótimo então. Gente, olha só, esse texto aqui para mim tem sido maravilhoso. Nós estamos expondo esse texto ao longo de 4 semanas, então hoje é a terceira vez que nós vamos analisar esse texto. A gente trabalhou no primeiro momento, enfatizamos o verso 9, e vimos que amar sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem. Nós trabalhamos como que a ênfase desse texto é o amor sem hipocrisia, e amar sem hipocrisia significa que ao mesmo tempo que você ama a pessoa, você não abre mão das suas verdades. O amor que nós precisamos ter àqueles que não são de Cristo Jesus, as pessoas da sociedade, tem que ser tal que a gente respeita, que a gente ama, que a gente é educado, carinhoso, se relaciona, mas nós não abrimos mão da nossa verdade, da verdade de Deus. Então é odiar o mal e apegar-se ao bem. Depois, na semana passada, nós trabalhamos os versos, aglutinamos todos os versos que falam sobre esse amor fraternal, amor entre irmãos, amor que nós devemos àqueles que são parte da família de Deus. E aí nós aprendemos que o amor sem hipocrisia, ele é altruísta. Então nesse texto nós já aprendemos que o amor sem hipocrisia, ele se apega ao bem e repudia o mal. E nós já aprendemos que o amor sem hipocrisia, ele é altruísta. Ele considera o outro superior, ele considera o outro em primeiro lugar. Hoje, o texto nos levará a um desafio ainda maior. Ele vai falar sobre nós amarmos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, aqueles que não nos querem bem. E a gente percebe aqui uma progressão do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito. Porque primeiro ele fala desse amor a todos, sem você comprometer a verdade de Deus. Depois ele fala que nós temos que nos amar, uma vez que nós estamos debaixo da cruz de Cristo, como igreja. E agora o desafio se tornou ainda maior. Como nós lidamos com aquelas pessoas que se dizem irmãos, mas estão fazendo mal para nós? Como nós fazemos com aqueles que não são irmãos em Cristo e não nos querem bem? E às vezes estão nos prejudicando, às vezes estão mentindo contra nós, às vezes possuem sentimentos ruins, nutrem sentimentos ruins, criam situações para nos prejudicar. Isso é comum na vida, isso é comum na sociedade, infelizmente. Quantas vezes no local de trabalho o indivíduo não passa tipos de situações dessa, seja por superiores, por colegas de trabalho, às vezes até por pessoas que estão abaixo dentro de uma cadeia de comando, que tentam fazer algo para prejudicar. Infelizmente o mundo é mau,
o pecado corre nas nossas veias e muitas vezes nós estamos nessa situação de sermos vítimas de algo que não é verdadeiro, sermos vítimas de uma perseguição. E nós, como cristãos, inclusive, passamos por isso aqui no Ocidente, nesse campo ideológico. Alguns, por causa de Cristo, sofrem efetivamente. A gente relatou aqui recentemente sobre uma irmã que foi completamente abandonada pelo seu marido, pela decisão dela de seguir a Cristo, e ela nunca mais viu esse marido, e já se passaram 2 décadas. Nós contamos já aqui também de um jovem no Brasil que foi espancado pelo seu pai aqui em Juiz de Fora, porque ele tomou a decisão de ser parte de uma igreja evangélica com 17 anos de idade. Eu também conheço outro irmão jovem que caminhava junto com gente, com Cristo, que apanhou na cara, com socos no seu pai, porque o pai ficou incomodado dele ter chegado um pouco mais tarde no domingo, após o culto, ter ficado em comunhão com os irmãos, ter perdido o ônibus. Um homem de 20, 21 anos apanhando na cara do seu pai por causa da sua fé em Jesus. Isso acontece aqui no Brasil. E a perseguição ao evangelho é algo satânico. Por isso que acontece, porque parece absurdo, mas acontece, e coisas muito piores acontecem. E quando a gente pensa para fora do campo do Ocidente, nós vamos para o Oriente, nós sabemos que a perseguição é ferrenha. E a grande verdade é que a maior parte da igreja de Cristo, ela é mais perseguida do que goza de liberdade. Nós estamos hoje num tempo que temos direitos constitucionais que nos asseguram a nossa liberdade. Muitos estão preocupados com o dia de hoje, medo de perdermos liberdade, mas se isso acontecer, irmãos, não acontecerá nada pior do que já acontece com a igreja no mundo inteiro. Nós só seremos parte da grande igreja sofredora e perseguida no mundo. Nada de surpreendente vai acontecer. A história da igreja é marcada por isso, por sofrimento, por perseguição, porque o diabo se precipitou à terra, foi precipitado à terra, Apocalipse 12 diz isso, para perseguir os descendentes da mulher, ou seja, para perseguir o povo de Deus. A gente já pregou sobre isso aqui. Então faz parte de ser discípulo de Cristo, em alguma instância, em alguma esfera, você ser perseguido. E se isso não acontece dessa forma, por causa da sua fé, de forma explícita, é muito comum que lá no local de trabalho, no meio de pessoas que não são cristãs, você acaba sofrendo alguma sanção, alguma dificuldade. Ou seja, eu quero contextualizar, trazer você para dentro do texto, porque o que o texto quer trabalhar é isso. Você de alguma forma está sofrendo por causa da sua fé, você de alguma forma está sofrendo uma injustiça, você de alguma forma não fez nada para alguém e essa pessoa está fazendo mal para você. Se isso está acontecendo, essa palavra é especialmente para você. Se não está acontecendo, certamente já aconteceu, você vai poder reavaliar a história, ressignificá-la. E se você nunca passou por isso, muito possivelmente algum dia vai passar, sem saber por que alguém vai te querer mal, alguém vai falar mal de você, alguém vai inventar uma história, alguém vai tentar te prejudicar. E quando isso acontecer, você ganha um inimigo. O inimigo aqui nesse texto é essa pessoa que te quer mal, sem que você tenha feito algo para merecer isso. Porque aquela história, que eu já contei aqui também, daquele meu amigo, que falou para mim que o inimigo estava furioso com ele, que o diabo queria matá-lo, que o diabo estava armando ciladas para ele. E eu falei, mas por que o diabo está tão furioso? Não, porque eu bebi, dirigi, a polícia me pegou. Eu falei, quer dizer, não é o diabo que está furioso. Então, você é mal educado com uma pessoa, você prejudicou uma pessoa, essa pessoa agora te quer mal. Esse texto não é disso que o texto está falando. O texto está falando de quando você está sofrendo, o inimigo aqui é aquela pessoa que se coloca nessa posição de oposição, sem você ter culpa, sem você ter dolo na situação. Então, nesse mundo de ciúme, nesse mundo de invejas, muitas vezes nós passamos por essas situações. E qual é a reação natural do ser humano quando você é acuado? Quando você é maltratado, quando você é injustiçado? A reação natural é revidar, por instinto. E porque o pecado corre nas nossas veias, às vezes a gente não quer só revidar, a gente quer pagar na porção dobrada. A verdade é que mesmo os mais calmos e mais tranquilos de personalidade, quando a gente está sendo caluniado, injustiçado, prejudicado, geralmente a nossa tendência natural por causa do pecado é reagir, é brigar, é prejudicar, é se vingar, é fazer algo pior. Então a situação ela é muito complexa, porque Deus está falando algo para nós aqui, nós vamos entrar, que é muito desafiador.
aqueles irmãos em Roma estavam debaixo de perseguição. Então, eles sofriam por causa da sua fé em Cristo. Então, é muito complicado, é muito difícil quando você é injustiçado, quando você está passando uma situação que inimigos efetivamente se levantam, pessoas que querem te fazer mal. E a nossa tendência natural é o ódio, ou algo pior do que o ódio, que é a indiferença. Porque no ódio ainda existe relacionamento. A indiferença é quando aquela pessoa não é mais digna nem de ser notada. Agora, o caminho proposto pela Escritura vai na contramão da nossa natureza. Nossa condição decaída é revidar, é reagir. Inclusive, a gente está numa sociedade, numa cultura que isso é até valorizado. Mas, texto bíblico não é nada fácil. Então, o verso 14 diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Um dos textos mais difíceis da Bíblia para mim. Porque um dos meus grandes pecados é a língua. Então, não amaldiçoar alguém para mim é muito difícil. Abençoar quem está me perseguindo é extremamente desafiador. Simplesmente o que a Bíblia está falando é o seguinte: alguém está fazendo mal para você, alguém está te prejudicando, alguém está te criticando de forma negativa, alguém está falando mal, alguém está te fazendo mal, alguém está te perseguindo, alguém se coloca nessa posição de inimigo por qualquer motivo, no lugar de amaldiçoar essa pessoa, você deve abençoar. Que dificuldade, meu Deus, que desafio. Abençoar alguém é orar por ela, pedir que Deus abençoe. Inclusive é isso que Jesus até nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Então nós somos chamados a orar por aqueles que estão tentando nos prejudicar. E eu até falei na EBD aqui em cima agora, não é oração imprecatória. Oração imprecatória é o que os salmistas faziam, às vezes. Então, já viu aquele salmo? Davi: Senhor, livra-me dos meus inimigos. Senhor, esfrega a cara deles no chão. Deus, vinga-me com o teu anzol de fogo. Tem uns salmos assim. E a gente não sabe o que a gente faz com esses salmos. Meu Deus, isso é inspirado por Deus? É inspirado por Deus, para mostrar o coração do crente, do rei Davi, do pastor, do crente ressurreto em Cristo, que infelizmente tem uma sede, um desejo de justiça. O Salmo também está lá para não mostrar somente o coração e a sede de justiça, mas para nos colocar nessa posição de entendimento que a gente pode orar sim por justiça e pedir para Deus fazer o que precisa ser feito, porque a gente não pode fazer. Mas o que ele está propondo aqui é algo superior à oração imprecatória. É você orar para Deus abençoar. É você abençoar essa pessoa. Então, é o que Jesus disse lá no Sermão do Monte: se você cumprimenta somente quem cumprimenta você, você não é melhor que os religiosos, fariseus, tão criticados por Jesus naquela época. O que ele está dizendo é: qualquer religioso, qualquer pessoa hipócrita do bem, pode ser essa pessoa que cumprimenta quem cumprimenta, quem retribui o bem para quem trouxe um bolo de laranja. Agora Jesus fala: o que eu quero para vocês é que vocês cumprimentem quem quer o mal de vocês. Então, abençoar e não amaldiçoar é isso. Você sabe que a pessoa não gosta de você, você sabe que a pessoa está mentindo, sabe que a pessoa está te criticando, e você chega lá no seu local de trabalho, da mesma forma que você deu bom dia para o seu melhor colega de trabalho, você olha para ela com a mesma sinceridade, com a mesma alegria, e dá um bom dia para ela também. Você abençoa o dia dela, com um bom dia, dentro das tarefas. Então, não amaldiçoar, bem dizer, e a gente pode fazer isso através da oração, através da nossa fala, através do nosso comportamento. Então, nos relacionando e fazendo o que a gente pode fazer de bem para essa pessoa. Isso é abençoar a pessoa, mesmo que a gente sinta que ela não mereça, mesmo que a gente queira se vingar dela. E aqui no Brasil a gente tem aquele ditado, né? Que eu não sei nem se é brasileiro, mas a gente fala isso, que vingança é um prato que se come frio. E aí a gente tem a vingança politicamente correta, que é o tapa de luva. Então, às vezes a gente percebe isso, que alguém faz mal para a gente, aí a gente vai lá e quer fazer um bem, não por amor altruísta, nem por amor sincero, mas para dar um tapa de luva.
para se vingar de uma forma cristã, para esfregar na cara dela, que ela não fez, mas eu fiz, eu sou superior a ela. Não é disso que a Bíblia está falando, não, gente. A Bíblia está falando de abençoar mesmo. Cara, ele não fez por mim, mas eu vou fazer por ele. Não estou com muita vontade, não, mas a Bíblia mandou eu fazer, então eu vou fazer. Abençoar e não amaldiçoar. Está falando mal de você, te amaldiçoando, você não retribui falando mal da pessoa. Segunda forma de amar o seu inimigo, essa primeira é abençoar os que te amaldiçoam, abençoar quem está te prejudicando, orar, falar bem, abençoa quem está querendo mal de você, querendo o seu mal. Verso 17, 19, verso 20, vai se falar sobre o segundo comportamento que a gente tem que ter, além de abençoar quem está tentando mal para a gente, é não se vingar dessas pessoas. Verso 17 fala assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Então, meu irmão, fizeram mal contra você, não retribua na mesma moeda. Mas a Bíblia diz, pastor, olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, disse: amai os outros como eu vos amei. Então a ética do Novo Testamento ela é mais perfeita do que a ética do Antigo. A lei de Talião ficou no passado. Agora na nossa ética interpessoal não vale mais olho por olho, dente por dente. Vale o amar como Cristo nos amou. E assim como a gente deu na cara de Cristo e Ele morreu por causa dos nossos pecados, é isso que Ele espera de nós. Que aqueles que nos fazem mal, a gente pode dar outra face, a gente possa caminhar mais uma milha, a gente não venha se vingar. Não pagar mal por mal. Então eu gosto desse texto demais, por isso que a gente está expondo ele em 4 semanas, para a gente não passar por cima, porque aqui tem verdades muito práticas. Alguém está te fazendo mal, o que você faz? Abençoa, mas eu não consigo abençoar, então pelo menos não se vinga. Não paga o mal. Está te fazendo mal? Não retribua. Não se vingue dessa pessoa. Se vingar é isso, é pagar na mesma moeda ou até mais caro. E procure fazer o bem diante de todos. O que você tiver que fazer de bom, faça de bom. O que você tiver que fazer de bem, faça de bem, não importa quem. Então lá no seu departamento, lá no seu lugar de trabalho, tem alguém te perseguindo, então eu vou ali dar um tapa de luva. Não, se tiver de fazer de bom, de bem, faz para todo mundo, faz na presença de todos. Não é para constranger aquela pessoa de quem você quer se vingar. Não se vingue, faça o bem na presença de todos. Aí ele vai para o verso 20. Façam o contrário. Desculpa, gente. Verso 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Então a vingança, aqui está em outra definição, é você fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí ele fala que a gente tem que dar lugar à ira de Deus. A ira de Deus não é essa ira carnal que a gente tem. Esse isso é chamado na teologia de antropopatia. É você atribuir a Deus um sentimento, antropopatia, um sentimento, patia humano a Deus, para a gente tentar entender, ou seja, é o próprio Deus que se revela assim, para que a gente possa entendê-lo minimamente. Então, quando o texto bíblico fala que Deus está irado, a ideia é que existe uma indignação santa contra aquilo que é mal. Então Deus está dizendo para a gente, olha, no lugar de você se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos, deem lugar à justiça de Deus. Saibam que Deus ele vai retribuir de forma correta e de forma justa. E aí ele cita aqui, inclusive, um texto que está lá em Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então Deus, quando ele fala para você, não se vingue, não é porque Deus está te chamando para um platonismo ético, onde você, por ser um zen budista, vai simplesmente não se vingar. Não, Deus está falando, eu sou contra a injustiça. Eu sei que você está sendo injustiçado, mas não tente fazer justiça com as próprias mãos, porque você pode errar e cometer injustiça, e essa justiça se tornar em vingança, e você talvez se torne mais pecador do que quem te ofendeu. Então confie em mim, Deus diz o Senhor, porque eu sou justo, e a vingança aqui também não é porque Deus é vingativo e compra o barato dos seus filhos e vai lá fazer mal, não, é que Ele é justo. A vingança pertence ao Senhor, significa retribuição, a justiça pertence ao Senhor. Então existe um Deus justo, que vai fazer justiça se você está sendo injustiçado. E se você acha que está sendo injustiçado, mas a culpa no fundo é sua,
se prepare também para a justiça de Deus. Então, por isso que é muito perigoso a gente fazer justiça com as próprias mãos, porque aos próprios olhos, todos nós somos santos. E aí então ele vai dizer, não se vingue, não faça justiça com as suas próprias mãos, porque Deus é quem vai fazer a justiça, é o Senhor que vai retribuir, é a Ele que pertence a vingança. A justiça correta vem de Deus. E aí no verso 20 ele diz, façam o contrário de se vingar, de retribuir. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasa sobre a cabeça dele. Ele está citando ipsis literis, Provérbios 25, 21 e 22. Ele está dizendo de forma muito prática, se alguém está te fazendo mal, quando ele estiver em necessidade, não paga o mal que ele te fez. Não vai comer a vingança com um prato frio. Você vai lá e faz o bem. Ele está com fome, ele está com sede, resolve o problema dele. Ou seja, se alguém te fez mal, e aí ele está numa necessidade, não necessariamente de fome ou bebida, mas seja ela qual for, e aí você pensa, é agora que eu vou me vingar? Não! É agora que eu vou suprir a necessidade dele. Eu não vou usar como padrão para esse relacionamento o mal que me foi feito. E aí ele diz que fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, quando você recebe o mal de uma pessoa, você abençoa, você ora por ela, você fala palavras corretas, santas, justas, você não amaldiçoa, você não retribui, você não se vinga. E chega o momento que você tem a oportunidade de fazer o bem diante de todos para aquela pessoa. Nesse momento, se você pagar o mal com o bem, é como se você estivesse acendendo a churrasqueira e depois de 1h30 que o fogo está perfeito, você pegasse uma daquela brasinha lá com um pegador e colocasse uma brasa vivinha, uma brasa incandescente, gente. Assim, na hora de pôr o antes, em vez de pôr o antes, você pega aquela brasa e põe em cima da cabeça da pessoa. Quando você paga o mal com o bem, você está ajudando a consciência dessa pessoa, com o seu ato de bondade e justiça, a refletir sobre aquilo que foi feito. Essa é a ideia de amontoar brasas vivas sobre a pessoa. Geralmente os adolescentes, eles vivem esse ciclo de ser injusto com o pai, de brigar com o pai, de arrumar confusão com o pai, e os pais sempre amando, perdoando. Chega uma hora que a gente deixa a adolescência, que é tanta brasa viva na nossa cabeça, que a gente percebe que a gente fez muita coisa ruim para os nossos pais, e que a gente foi muito injusto, que a gente reclamou demais, e que os nossos pais são uma bênção. Geralmente os adolescentes passam por isso, e isso é até uma marca, quando a gente abandona a adolescência e vira adulto, começa a virar gente, perdão os adolescentes. A gente começa a perceber que, cara, nossos pais nos amaram demais, nos abençoaram demais, sofreram por nossa causa, e aí por coisa pequena a gente fica ali magoado, revoltado, reclamando, criticando, e o pai é isso, o pai é aquilo, e aí o pai sempre amando, sempre servindo, sempre abençoando, a mãe sempre se sacrificando. Uma hora a pessoa entende. Essa é a ideia. A ideia é que você, quando você faz o bem para a pessoa, no lugar dela merecer o mal, você está colocando brasa viva. Uma hora a consciência dela vai falar. E se não falar, se não gritar, se ela não ouvir a própria consciência, Deus, no tempo certo, vai fazer a justiça. Então a gente não deve pagar o mal com o mal. A gente não tem que se vingar, mas retribuir o mal com o bem. E no verso 21 é exatamente isso que ele diz. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não, eu gosto dessa versão. Não se deixe vencer pelo mal. Porque quando alguém te faz mal, quando você é injustiçado, quando você está sofrendo com alguma coisa, você tenta perdoar, só que ela vai lá e faz de novo. E aí daqui a pouco é outra. Chega uma hora, meu irmão, acabou. Agora eu também vou fazer, eu vou acontecer, eu não aceito mais. É assim, então ele fala, não se deixe vencer pelo mal, porque esse mal que vem de fora para dentro, encontra a nossa maldade interna. Esse é o ponto. Quando as pessoas fazem mal para nós, elas não encontram um santo, pleno, um anjo de Deus. Encontram uma fera, um homem pecador que também tem suas maldades. E aí a gente tem que lutar contra isso, e não se deixar vencer por esse mal que brota dentro da gente. E a gente tem que vencer esse mal que vem de fora, e esse mal que está dentro de nós, com o bem, com a santidade que a gente está estudando aqui na EBD dos adultos, com aquilo que é correto,
com a justiça e deixar que Deus retribua. Eu me lembro de uma certa situação que eu estava estudando sobre esse texto no passado e acho que até contei isso aqui, já não me lembro. E eu falei, Deus, esse negócio de amar o inimigo é muito complicado, é muito difícil. Como que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? E eu pensava em algumas pessoas que tinham me feito mal. Eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Me ensina, Senhor, o entendimento dessas palavras. E na época, cadê o Ed? Trabalhava com o Ed. O Ed teve um restaurante já na vida e eu era garçom lá, né, Ed? O Ed me abençoou demais. Eu precisava casar, estava sem trabalho, estava trabalhando de tudo. Tinha uma época que eu tinha uns 4 empregos, além de pastor. E um deles era ser garçom. Foi uma época que Deus me abençoou, me sustentou, proveu. E aí eu estava lá trabalhando de garçom, e eu estava naquele devocional, aquele texto não saía da minha cabeça, eu lá servindo garçom. De repente, na hora que eu bato o olho na porta do restaurante, quem chega? O inimigo. Não que ele fosse o diabo, mas era um homem dito cristão, com o título de pastor, que tinha me feito muito mal. E eu estava profundamente magoado com aquela situação. E ele chega para almoçar. E o primeiro plano que passou na minha cabeça, a abstração é sua, não posso contar. Eu pensei, bom, eu estou orando a Deus para me ensinar a amar o inimigo, então eu preciso tratar ele muito bem. Eu preciso servir o almoço com pontualidade, direitinho, tranquilo, e até sorrir para ele. Só que ele chegou e depois que eu olhei de novo, ele estava mancando. Tinha torcido o joelho. E aí, eu vou deixar claro, porque é importante, ele não torceu o joelho porque me fez mal, não. Porque tem gente que acha isso, que acontece coisa ruim na vida do outro porque ele fez mal. Isso aí é perspectiva kardecista, não cristã. Tá? Isso não é cristianismo. Tá? Se tem um kardecista aqui, não é nada pessoal, mas essa ideia de retribuição, faz mal aqui fez, aqui paga, isso não é evangelho, não. Então ele estava mancando porque torceu o joelho e soberania de Deus. E aí ele chegou e pediu, em som alto, um gelo, pelo amor de Deus. E aí tinha mais uns 3 garçons, todos cristãos, e ninguém parava para pegar o gelo. E eu falava assim, o gelo é demais. Já vou servir o almoço, mas gelinho no joelho eu não vou pôr, não. E aí eu nem sabia mais servir as pessoas, eu errava, porque o Espírito Santo foi falando com a gente. Aí ninguém parou, o Ed lá na gestão do negócio, os outros garçons não fizeram nada. Eu fui lá, pedi o patrão, o gelinho, pus na sacolinha, amarrei e levei o gelinho para o meu amiguinho. Então quer dizer, eu aprendi o que com aquilo? Que amar o inimigo, gente, não é sentir amor, porque isso às vezes é impossível psiquicamente, mas tem a ver com ação. Eu vou até aplicar isso aqui num contexto que ninguém imaginou que eu ia aplicar, mas tem gente que está doido para separar do marido, que esse homem é uma praga. A Bíblia manda você amar o inimigo. Então não tem jeito. Não tem jeito, a pessoa é ruim, não presta, ama o inimigo. Claro que existem alguns casos que o divórcio é necessário, preservação da vida, etc. Mas a desculpa de que eu vou sair da igreja, porque aqui na igreja tem o fulano. Ele é o seu inimigo? Ame o inimigo. Não, não é meu inimigo não, ele é uma bênção. Então fica na igreja. Então não tem opção. A ética cristã ela é muito espiritual. Então, se a gente pudesse resumir, a grande ideia hoje é mais simples do que nunca. Amar sem hipocrisia é também amar os inimigos. Amar sem hipocrisia é também amar os inimigos. Nós que somos cristãos, a gente não pode amar só quem é da igreja. E aí tem gente, por exemplo, que hoje está orando para Deus matar algumas pessoas, porque é eleição. Tem gente que está aqui, mas essa semana brigou com os outros, xingou os outros, provocou as pessoas em rede social, num sentimento de vingança, porque colocou, também vou colocar. Porque se posicionou, também vão posicionar, com uma ética bélica, com uma ética vingativa. E aí usa Deus.
Pode enganar os homens, Deus não engana. Usa Deus não, porque é para a glória de Deus, é por zelo, não tem nada disso. Muitas vezes, tem gente que mas tem muitas vezes é pura vingança, é raiva, é briga mesmo, e aí você vai e se posiciona por raiva, por vingança, por briga, e você também está disposto à confusão. Então o ponto é esse, gente, mas hoje ganhou meu inimigo, tem que abençoar. Aplica isso para o resultado da eleição. Ganhou o meu inimigo, abençoai e não amaldiçoai. Ore bastante por ele. Comece a ver as coisas boas que ele vai fazer no governo. Aliás, a Bíblia está falando disso mesmo. É o inimigo, não é do irmão da igreja. O irmão da igreja foi semana passada, é isso. Então, amar sem hipocrisia é também amar os inimigos. E aí, eu quero caminhar para o final, porque sinceramente, por isso que eu quis trabalhar esse texto em 4 semanas, isso aqui é difícil demais. É muito difícil. Para mim é muito difícil. Então, Romanos capítulo 5, verso 10, tem uma chave muito importante para nós. Vou pedir a Letícia para projetar, por favor. Porque Romanos capítulo 5, verso 10, tem uma chave para a gente abrir essa porta do nosso coração. Olha o que a Bíblia fala. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus também mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus. Espiritualmente, tem gente que acha que nasceu menina dos olhos de Deus. Não é verdade, não. Espiritualmente, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a Bíblia nos chama de inimigos de Deus. Espiritualmente, não que você era ateu ou odiasse a Deus, mas espiritualmente, quando você quebrava as leis de Deus instintivamente, espiritualmente você era um inimigo de Deus. A Bíblia está dizendo que nós éramos inimigos, mas nós somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. Então Jesus olhou para você enquanto inimigo e ele te reconciliou com Deus através de um amor sacrificial. E é o que está no verso 8, Letícia, 2 versos atrás, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores, quando éramos inimigos. Então esse texto nos mostra que o que Paulo, inspirado pelo Espírito, está propondo, o que Deus está querendo de nós, é exatamente o que Jesus viveu. Jesus amou os inimigos. Quem eram os inimigos de Deus? Nós. Deus nos amou, sendo nós inimigos, pecadores. E Ele está morrendo na cruz, e as pessoas estão xingando, blasfemando, e Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que Deus glorioso. Então Jesus não está pedindo a você algo que Ele não fez. Ele fez. E Ele não fez só porque Ele era Deus. Ele fez sendo também totalmente humano, sendo suscetível às tentações como você. Você acha que foi fácil para Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Você acha que Ele estava ali nos sentindo injustiçado, entristecido por tanta maldade que estavam fazendo com Ele? Claro que Ele estava. Mas no poder do Espírito Santo que foi derramado sobre Ele no dia do batismo, Ele conseguiu vencer a tentação na cruz também. E a gente vai falar sobre o batismo de Jesus, vamos falar sobre isso tudo hoje à noite, não perca a pregação de hoje à noite, vamos falar sobre esse Jesus que é filho de Deus, que é filho de homem, lá na exposição do Evangelho de Lucas. Então Jesus nos amou, Jesus morreu por nós quando nós éramos seus inimigos. Ele fez o que Ele está nos pedindo. E quando Ele morre por nós e derrama o Espírito dEle sobre nossas vidas, aqueles que creram em Cristo, Ele não só nos deu exemplo, mas Ele nos capacitou. Então, meus irmãos, a verdade é que humanamente viver isso aqui é impossível. Agora, nós não somos carnais, nós somos espirituais. Nós somos nascidos em Deus. O próprio Deus habita em nós. Então nós temos condição de amar os nossos inimigos, não porque nós somos bonzinhos, mas porque o Deus que é verdadeiramente bom habita em nós. E nós vivemos a novidade de vida. E o Espírito Santo está em nós justamente para isso. Então, se você está no seu coração, você tem no seu coração mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ódio de alguém, e não está conseguindo tirar isso, o caminho para você viver o ideal de Deus, e o que você está vivendo, o caminho é a oração.
É orar incessantemente. Deus, a tua palavra manda eu amar meu inimigo, a minha vontade é matá-lo, eu preciso da ajuda do Senhor. É confessando o seu pecado, é pedindo perdão por esse sentimento ruim que está aí dentro, é declarando a sua culpa diante de Deus e suplicando ao Espírito para te ajudar, que o Espírito Santo opera. Essa oração, eu tenho certeza que Deus vai responder. Se Deus vai curar a sua enfermidade ou não, cabe à soberania de Deus. Mas um crente que ora fervorosamente de todo o seu coração para amar o seu inimigo e não ter raiva, mágoa no seu coração, essa oração Deus responde. Essa é a oração de poder, essa é a oração que Deus responde. Por quê? Porque Deus está te pedindo para fazer isso. Então, quando você ora, você tem a plena certeza que Deus quer que você faça isso. Então, essa oração, talvez não vai ser na primeira vez que você orar, mas eu digo agora até por experiência própria. Às vezes, eu oro a primeira vez, tiro isso do meu coração e não sai, amanhã eu oro de novo e passo uns dias aí, eu olho para a pessoa e não sinto mais nada. Porque às vezes não é na primeira oração, mas suplicando a Deus, intercedendo por você mesmo, Deus vai te conceder graça. Então, meus irmãos, amar sem hipocrisia é também amar os inimigos. E amar o inimigo é abençoar, é não se vingar. Amém, gente? Amém.